Nessa aula, falaremos sobre referências de artigos em revistas. Vamos falar agora das referências de artigos em periódicos. Quando nós falamos artigos em periódicos, nós falamos naqueles materiais que possuem ISSN, ou seja, o Número Internacional Padrão de Publicações Seriadas. Nós temos dois tipos básicos de periódicos, as revistas e nós temos os jornais. Então, revistas e jornais são publicações periódicas que possuem ISSN. De qual que nós vamos falar aqui? Nós vamos tratar de revistas e não iremos tratar de jornais. Dito isso, a gente precisa então imaginar que nós vamos fazer as referências de revistas e logo vem na nossa cabeça qual tipo de revista? A revista de magazine ou a revista científica? E a resposta é ambos os tipos. Esse tipo de referência, ele serve igualmente para revistas científicas e as revistas de magazine, que são as revistas de banca de jornal de assuntos gerais. Então, tanto faz, se eu for fazer uma referência de um artigo numa revista como a Veja, a Exame, Isto É, enfim, revistas de magazine, ou se eu for fazer a referência de um artigo em uma revista científica, daquelas que nós já aprendemos a buscar nas bases de dados, a referência se faz igual. Bom, entendido isso, então, nós podemos ir para o modelo de referência de artigos em periódicos. Leia-se periódico aqui, então, revista. A lógica desse tipo de referência é muito parecida com a lógica da referência de coletâneas. Nós começamos pelo texto do artigo, pela indicação do artigo, e depois nós vamos para os dados da revista, para os dados do periódico. Então, vejamos. Primeiro elemento que nós precisamos indicar é a autoria, conforme regras de autoria que nós já falamos bastante aqui. Depois, nós indicamos o título e o subtítulo do artigo ou da matéria que está na revista. Lembrando que, neste caso, é sem destaque, ou seja, sem negrito, sem itálico, sem estar entre aspas, sem nada. Feito isso, nós podemos ir então para os dados do periódico, os dados da revista. Assim como a gente trata todos os títulos, nós vamos tratar aqui o título do periódico com destaque em negrito e o subtítulo, se houver, sem destaque. Um ponto importante de a gente notar é que, diferentemente de livro, né, que você pode ter o caso de o livro ser uma publicação de um autor só no seu todo, ou pode ser com vários autores de partes, a revista só tem publicação de artigos que são sempre partes, nunca tem uma autoria geral. Por isso, não há necessidade de se colocar entre o título do artigo e o título da revista nenhum dado que indique dentro de. A partir do título
nós vamos ter uma série de informações do periódico, uma série de informações da revista. Nós teremos todas essas informações separadas por vírgula, tá bem? Então, todas as informações a partir do título serão separadas por vírgula. Não tem dois pontos, não tem ponto e vírgula, tá bom? Apenas vírgula. Começa pela cidade da revista. Depois da cidade vem um dado muito importante, que é o dado de ano ou volume. Em algumas revistas nós vamos ver como volume, em algumas revistas nós vamos ver como ano. Por exemplo, aqui, ó, se nós olharmos aqui, ó, volume 18, e aqui nós temos uma outra revista com ano 3, ano 43, volume 25. Então, ou a revista traz na sua capa a informação de volume ou de ano, mas que é a mesma coisa. A gente só vai seguir o que está na capa da revista. O que significa volume ou ano? Significa o seguinte. Então, o ano que a revista foi ao ar é ano 1 ou volume 1. Neste exemplo, nós temos ano 43. O que significa ano 43? Significa que é o 43º ano desta revista. Aqui nós temos, por exemplo, volume 18. Significa que é o 18º ano desta revista. Então, volume ano é o mesmo dado, mas em algumas revistas aparece como volume ou outras como ano. Não sei dizer a razão editorial para isso. Depois nós temos um outro dado que também pode ser de dois tipos, que é o dado número ou edição. Número ou edição de revista é a mesma coisa, só muda o que está na capa. Uns vão dizer número, outros vão dizer edição. Então, como a revista ela é um periódico, ela é publicada, obviamente, por períodos. Então, a revista ela pode ser diária, a revista ela pode ser semanal, a revista pode ser mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral e assim sucessivamente. Pode ter também periodicidade irregular. Ou seja, vai lançando conforme os editores acham que tem que ser lançado. Vou dar um exemplo só para ficar simples de uma revista bimestral. Uma revista bimestral, ao longo do ano, ela lança 6 números ou 6 edições. Vamos supor que a revista esteja no ano ou no volume 10, no 10º ano da sua existência. Ela vai ser ou ano ou volume 10. E neste ano ela vai publicar, como ela é bimestral, 6 números, um a cada 2 meses. Então, a informação que vem é ano 10, número 1, número 2, número 3, assim sucessivamente. Ou seja, quando eu pegar o dado da revista e eu ver que ela é volume 10, eu sei que é o 10º ano. E o número 3 significa que ela é o terceiro número dentro do 10º ano. Quando chegar lá
no volume 11, a numeração da edição volta do 1 de novo. O número ou edição da revista não é uma numeração contínua, ela é uma numeração dentro do ano ou volume. Sabendo disso, nós podemos ver aqui os exemplos. Vejamos aqui, ó. Volume 18, número 4. Significa que esta edição da qual está tratando a referência é o quarto número dentro do 18º ano. Da mesma forma aqui, ó, nós temos ano 43, número 9. Então, quer dizer que dentro do ano 43 é o 9º número da revista. Ano ou volume ou número e edição. Depois nós temos o intervalo de páginas do artigo. A mesma coisa que para a coletânea. Para que serve colocar um intervalo de página? Para não ter erro. Tudo que está naquele intervalo de páginas é de autoria do autor do artigo e é obrigatoriamente parte deste artigo. Depois nós temos a data ou período da publicação. Quando nós temos uma revista cuja sua periodicidade é inframensal, o que significa que saem vários números dentro do mesmo mês, também saem vários números dentro do mesmo mês, nós utilizamos a data, dia. Então, se a revista é diária, se ela é semanal, nós utilizamos a data. Vide, por exemplo, aqui esta revista, que é uma revista semanal. Quando a sua periodicidade é mensal ou superior, nós não utilizamos a data, nós utilizamos o período. Ok? Então, nós utilizamos o período. Veja aqui que nós temos, nesse caso, um período. De julho a agosto, nós temos o período que é o mês de janeiro, nós temos, onde mais? Ó, período de janeiro a abril. Podemos ir agora para os exemplos. Eu vou citar alguns exemplos, não todos, para que esse vídeo não fique muito longo, mas o material de apoio está aqui na descrição. Então, vejamos este primeiro exemplo. Nós temos uma autoria que é de alguém com as iniciais R. D. Toreia e vários outros autores. Podem ser mais, no mínimo, 3 autores. Então, pode ser 3 autores, 4 autores, 5 autores, 6 autores, quantos autores forem. Eu sei que tem mais de 4 autores, porque nós temos o prefixo et al. Temos o título do artigo. Este é o título do artigo. Logo em seguida ao título do artigo, nós trazemos o título da revista Veterinária e Zootecnia. Depois nós temos a cidade, o volume ou ano, no caso, o volume 18. O número 4 significa que é o quarto número dentro do volume 18. Um intervalo de páginas, ou seja, este artigo está entre a página 199 e 202, sendo que esta revista provavelmente ela é mensal por conta de que está apenas janeiro de 2011.
Então, o período dela é o mês de janeiro. Um ponto importante que vale a pena voltar, já falei em outros vídeos, mas vale a pena explicar novamente, é a forma como nós informamos as datas ou períodos. Quando nós informamos os meses, toda vez que nós informamos os meses, eles são abreviados pelas 3 primeiras letras, tudo em minúsculo. Então veja aqui, ó, julho como que tá, agosto como está, abril como está, tá bem? Então sempre em minúsculo as 3 primeiras letras, com uma exceção que é maio. Maio é a única exceção, o único mês que não se abrevia, ó. Maio, maio, ok? Então, sempre que formos fazer referência a datas ou a períodos, utilizamos o mês abreviado. Então, a gente simplesmente coloca o dia, o mês e o ano. Apenas isso. Ou colocamos o mês e o ano com o mês abreviado. Pois bem, dito isso, feita essa observação, nós podemos ir para um outro exemplo. No caso aqui, temos este exemplo de um artigo de Gabriela De Luca. O nome do artigo é Notas Curtas, foi publicado na revista Getúlio, em São Paulo, ano 3. Não deve ter a informação do número ou edição, por isso está suprimida essa informação. Sempre que não tiver informação no periódico, a gente suprime, simplesmente suprime. Página 9, e aqui nós temos o período. Tá bem? Julho a agosto. Como o período ele é, aqui nós podemos ver que é um intervalo de 2 meses, essa revista provavelmente ela é bimestral. Ela tem um número que sai para o período de julho a agosto. Então, quando a gente faz a informação de período, nós colocamos o primeiro mês do período barra o segundo mês do período abreviados em letras minúsculas, seguido pelo ano. Pois bem, pessoal, esse vídeo é um pouco mais longo, mas por conta de que nós temos mesmo que explicar os detalhes dos artigos em periódicos para fazer as suas devidas referências. Até o próximo vídeo.